Demência. Com certeza você já ouviu falar, já sabe assim um pouquinho mais ou menos sobre o tema, mas a gente vai receber aqui o nosso querido geriatra, o médico Lucas Terto, que ele vai dar umas esclarecidas realmente do que é demência, o que é Alzheimer, a partir de quantos anos você deve procurar um geriatra, e já ele vai falar um pouquinho pra gente. Mas antes, eu queria falar sobre a Karina Moura, gente. Olha, já pensou você aí que tem uma empresa, que tem que os colaboradores estão cansados, estão exaustos fisicamente, para você aumentar a produtividade desse colaborador? Que tal você ter aí na sua empresa a Karine Moura, né? Saúde corporativa e ergonomia, que ela é essa empresa que promove esse ambiente de trabalho saudável para a sua empresa e também para os seus colaboradores, com serviços de ginástica laboral, palestras voltadas à saúde do trabalhador, elaboração de documentos de ergonomia, consultoria e muito mais. Já está aí na sua telinha o QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular, entrar em contato com a equipe da Karina Moura para levar para o seu ambiente de trabalho e fazer com que os seus colaboradores tenham ainda mais produtividade, tá certo? Segue também lá no Instagram, @karinamoura.fisioterapia, e leve o que há de melhor para você e seus colaboradores em termos de saúde corporativa e ergonomia. Dica boa, a gente compartilha, né? Bom, e agora sim a gente vai conversar aqui com o nosso convidado dessa sexta-feira, Dr. Lucas Terto, geriatra. Bem-vindo à nossa revista, doutor. Olá, Raquel. Olá, telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Doutor, estava conversando aqui com ele antes nos bastidores, gente, que meu sogro, ele já tem 86 anos, né? E quando a gente fala, às vezes, até de brincadeira, ai, gente, eu acho que eu tô aqui com as dores, tô ficando velha, vou procurar um geriatra, né? Tem esse lado da brincadeira, mas a gente vai falar sobre um tema que é muito importante, demência. As pessoas hoje em dia, inclusive, tem um dado, né, doutor, que é um dado científico aí, que fala que até o ano de 2050, gente, pode chegar o número aí de 6 milhões de pessoas no Brasil a desenvolver a demência. Para a gente começar, então, qual é o conceito de demência, doutor? Tudo bom, Raquel? Então, para você entender o que é demência, é importante primeiro você entender o que é a cognição. Né? Então, o que seria a cognição? A cognição, de uma forma bem fácil para entender, são as propriedades intelectuais, domínios intelectuais responsáveis por a gente entender as informações do meio e interagir com o meio. Sim. Existem vários domínios cognitivos, como, por exemplo, a memória é um deles. Mas existe a atenção, a área executiva, visoespacial, perceptiva, dentre outros. Quando a gente fala de demência, é o quê? Demência é um termo geral para doenças que são caracterizadas por um comprometimento de funcionalidade do paciente, ou seja, tem um comprometimento da independência dele devido a uma alteração em um ou mais desses domínios. Então, seguindo. Então, a demência, ela não é exatamente só algo que a gente pensa assim, é meio que um instinto cerebral, que a pessoa começa a esquecer as coisas, começa a ficar meio abobalhada. Tem, então, outros aspectos, né? Isso sobre demência, como você está falando? Justamente. A gente precisa entender também quais são as causas de declínio cognitivo, porque grande parte das vezes não é uma demência. Entendeu? Então, tem outras causas, como, por exemplo, abuso de substâncias, baixa sociabilidade, pacientes que realizam poucas tarefas que estimulam cognitivamente, abuso de medicamentos indevidos, tem tumor na cabeça também. Aí entra também o quadro de demência. E, doutor, me diz uma coisa, a partir de quantos anos é interessante que o adulto procure um geriatra? E também, a demência, ela acomete apenas pessoas de 60 a mais, ou pode acontecer também com pessoas mais novas, tipo faixa etária 30, 40, porque hoje o mundo está uma loucura, né? Então, existe demência que acomete indivíduos abaixo de 60 anos. Geralmente, esses têm um componente mais genético, né? O comum mesmo, mais normal de se observar, é depois de 60 anos de idade. Quando a gente fala de buscar atendimento geriátrico, na teoria, a partir de 60 anos. Mas o geriatra, para se formar como geriatra, ele também tem que fazer clínica médica, ele é um clínico geral. Então, quanto antes você começar a acompanhar com o médico geriatra, para não chegar nele quando tiver uma doença, mas antes, para a gente prevenir, é melhor. Doutor, e essa questão que você falou, esses estímulos, né? Muitas vezes a gente vê esse público um pouco mais idoso, às vezes eles têm uma resistência com essas tantas tecnologias, aí alguns joguinhos, algumas fontes, algumas formas, para estar exercendo ali, né, a criatividade, para estar movimentando a mente. O que você indica para quem está em casa?
o que poderia ser feito, vamos dizer, no dia a dia, algo mais prático, algo que esteja ali à mão, para que a pessoa possa estar, vamos dizer assim, estimulando, fazendo uma atividade física cerebral, vamos dizer assim, para estar estimulando o cérebro e tratar esse lado também da demência. Perfeito. Para te responder, eu vou falar sobre os fatores de risco modificáveis. Perfeito. Entra o quê? Mudança do estilo de vida, atividade física, extremamente importante. Uma alimentação adequada, controle de hipertensão, controle da diabetes, controle da obesidade, cessar o tabagismo e o etilismo, melhorar a sociabilidade. O que é que teve na pandemia? As pessoas, de uma hora para outra, tiveram que ter isolamento social. A partir daí, muita gente teve declínio cognitivo. Verdade. Entendeu? E, além disso, também, a parte de controle do humor. Se você tem alguma doença psiquiátrica, transtorno psiquiátrico, ansiedade, depressão, tem que tratar. E, em casa, qualquer tipo de atividade que estimule a cognição é bom. Por exemplo, leitura. Ou então, realizar tricô, jogar dominó, jogar cartas. Entendeu? Olha, vou dar um exemplo mais uma vez aqui, né, lá de casa, né, minha sogra tem 83 anos, inclusive, um beijão pra ela, dona Lídia, e ela faz isso, geralmente ela procura, ela toca teclado, ela faz ali um tricô, um bolo, ela gosta de estar cantando, então sempre ela vem nessa de estimular, né, a mente para poder... Ela disse, não, minha mente é de jovem, então eu não vou ficar aqui parada e deixar. Agora, doutor, outra pergunta. Tem diferença de Alzheimer para demência? Tem sim. A demência mais comum é o Alzheimer, então ele está dentro do geral de síndrome demenciais. Os casos de Alzheimer são mais ou menos 60% a 80% de todos os casos de demência, por isso que é o protótipo. Entendi. Por isso que as pessoas pensam que quando você tem uma síndrome demencial, obrigatoriamente tem que ter comprometimento de memória. E não, existem algumas demências que você tem comprometimento comportamental, inicialmente. Entendeu? Isso pode afetar, por exemplo, também... o idoso, teoricamente, mas a gente está falando aqui para o público mais idoso, desenvolver uma depressão ou assim, alguma crise de ansiedade? Sim, tem alguns sintomas comportamentais associados à demência, né? E até pelas alterações das sinapses, os indivíduos podem apresentar um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, apatia é mais comum, desinteresse, entendeu? Então, assim, pode ter são vários sintomas comportamentais associados, agitação. E para quem convive com essas pessoas em casa, assim, diariamente, quais são as dicas, né? Porque às vezes a pessoa perde a paciência, acha que está fazendo um drama, ou então, não, aí tal, vamos interditar, botar no asilo. Quem convive com essas pessoas, como é que deveria ser o comportamento? Então, a gente tem um tripé do acompanhamento, do tratamento. Envolve o quê? O paciente diagnosticar bem. Realmente, de fato, nós estamos diante de uma síndrome demencial, identificou, vamos usar os medicamentos que a gente tem. Que não existe cura, mas existe um tratamento. Tá? Perfeito. E aí nós temos o próprio ambiente. Um ambiente sem muito estímulo ou pouco estímulo também faz mal. Tem que ter a quantidade certa de iluminação, de ruídos. Tá? Não pode ter muita informação. É extremamente importante, muito importante, rotina. Tem que ter horário para acordar, tem que colocar atividades no dia a dia, mesmo que ele não faça mais o que ele fazia antes. Vamos tentar colocar alguma atividade. E, por fim, o cuidador. Perfeito. Por quê? Porque tem uma doença chamada o estresse do cuidador, sobrecarga do cuidador. E aqui no Brasil, a maioria dos cuidadores são mulheres. E, às vezes, e não é raro, falece primeiro que o paciente. Meu Deus, entendeu? Gente. Até mais novo, às vezes, né? Porque a pessoa esquece de se cuidar. Já ouviu? Saco vazio não fica de pé? É verdade. Então, se a pessoa não cuida de si, como é que ela vai cuidar de outra? Começa a ter ansiedade, depressão. Então, qual é a melhor forma para evitar isso? Primeiro, entender aquela demência. Conhecer como é que ela vai evoluir. Entender que os sintomas comportamentais não é porque o paciente quer. Isso é extremamente importante. Falar uma coisa que às vezes magoa, mas não é culpa do paciente. Isso é por causa da doença. A partir do momento que você observa que é a doença que está levando aquilo, muda um pouquinho. Então, usar tarefas distratoras. Às vezes o paciente não quer tomar banho. Você pode, então, tentar trazer alguma tarefa distratora, cantar, contar uma história, vamos passear pela casa. Então, você conhecer bem isso, dá certo para estar acompanhando e ter um melhor prognóstico. Muito bem. Minha amiga Nayana tem uma pergunta aqui para o nosso médico, nosso doutor. Amiga, já vai marcar a tua consulta com o geriatra? Mas mulher, doutor, já estou nervosa, você falou de muitos sintomas, né? Estou nervosa, a gente quer simplesinha, não pode ver um médico que quer se consultar, então já vou me consultar. Na verdade, doutor, falar dessa questão de ouvir a sua fala. No mundo onde a rede social tem tomado tanto destaque e informações muitas vezes que não são reais, ouvir um especialista é fundamental. E outro
outro dia, olhando lá, eu ouvi falar, é claro que a gente sabe que o Alzheimer não tem cura, mas que existe relação na prevenção com os músculos. É verdade que quem treina perna garante uma memória melhor. Existe essa relação muscular com a memória? Me conte, porque o ratão é me atrepado em cima de coisa na academia, no crossfit, para garantir que a minha memória fique boa. Existe sim, não apenas a atividade física, veja, ele faz parte. Lembra que eu falei dos fatores de risco modificáveis? A atividade física, junto com a boa alimentação, nos estudos epidemiológicos mostraram que a probabilidade de você evoluir para um quadro de síndrome demencial diminui. Então, sim, fazer atividade física. E não é apenas atividade física. Quando você sai de casa para fazer atividade física, você faz o quê? Socializa. Eu tenho mais uma pergunta. Claro. Namorar, doutor. Assim, namorar, fazer assim né? Uma coisa, né? Uma coisinha saliente. Ajuda também a preservar a memória? Ajuda também. Ajuda também, Acho porque que é vai por isso que fazer a minha bem. tá pouco. Se está fazendo bem para você, isso vai contribuir com certeza para um envelhecimento saudável e, consequentemente, diminuir a probabilidade de você ter uma síndrome demencial. Tá vendo você que tá em casa, que tem um marido, fica aí, aproveita, minha amiga, dona de casa, dá aquela namorada, chama no cangote do marido e vai lá que vai dar certo. Olha, amiga, vou te falar, então, graças a Deus que pelo menos esse tipo de medicação, olha, eu vou ficar A senhora velha tá tão cedo. medicada, né? Tô medicada, gente. Mas olha, a gente vai dar uma pausa aqui na nossa entrevista com o doutor, que tá muito bacana, por sinal, para falar em medicação, por falar em tratamento, quando a gente precisa daquele medicamento